Bom dia, graça e paz, tudo bem com você? Espero que sim. Bom, mais uma vez eu estou aqui com o nosso devocional todas as manhãs e para mim é um motivo de muita alegria estar aqui. Gratidão ao Senhor sempre por isso e gratidão ao Senhor pelo dom da vida, por estar aqui. Eu tenho certeza que o Senhor já preparou algo grande para esse dia em nome de Jesus. Amém? Bom, quero pedir a você que compartilhe o devocional. Para quem não me conhece, eu sou a Luzinete, sou pastora aqui da Luz para os Povos da cidade de Batatais. Nosso devocional também, ele está lá no canal da igreja, né? Luz Batatais no YouTube. Compartilhe, né? Você deixa o teu joinha também e assim também você vai estar compartilhando a palavra do Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Bom, hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre a voz que nós ouvimos. Amém? Qual é a voz que você tem ouvido? Qual é a voz que você tem dado ouvido? É a voz de Deus ou a voz da multidão ou a voz daquele amigo, né, que você acha que é seu amigo, mas não é? Bom, aqui o Senhor diz, e naquele dia, está no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 35, perdão. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para a outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. Mas o que me chama a atenção, meditando nessa palavra, agora de manhã mesmo, foi aqui, no 36, disseram, e eles, deixando a multidão, o levaram consigo. Jesus estava no barco dos discípulos. Os discípulos estavam ali, naquela multidão, aquela multidão apertando, aquela multidão e senta, levanta, né, e tal, e em busca de mais do Senhor, né, mas só estavam atrás de bênção. O nosso propósito, ele precisa estar alinhado com a voz de Deus, né, porque quando Jesus, ele estava no deserto, ele ouviu qual voz? Ele ouviu a voz de Deus, né, porque o inimigo também comentou no ouvido dele, falou no ouvido dele, né, como ele dizia para ele, transforma essas pedras em pães, porque assim você vai matar a sua fome, né? E ele diz, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, né? Então ele preferiu dar ouvido à voz de Deus. E assim foi com Jesus, assim também será conosco, porque nós não somos maior do que o nosso mestre. Jesus, né? Ele foi o maior agente de milagre. Foi Jesus aqui nessa terra. Nunca houve, nunca haverá. E se você está ouvindo a voz de Deus ou a voz da multidão, então preste muito bem atenção. Porque a multidão, ela vai tentar nos distrair. A multidão, ela vai tentar nos convencer diferente, né? Quais são as vozes da multidão? São aquelas vozes que te tiram do propósito de Deus. São aquelas vozes que só te dá um retorno ali para te agradar. Só a multidão, naquele momento ali com os discípulos, né, eles estavam ali porque eles sabiam que a multidão, estava ali porque eles queriam algo da parte do Senhor. A multidão fala muito alto. Deus, Ele quer te dar a direção, Ele quer me dar a direção. Mas se nós estamos ouvindo a voz de Deus ou a voz da multidão, eu quero dizer para você, a voz da multidão fala muito alto e a voz de Deus, ela é a que nos dá, né, a direção. É a voz que dá a direção, é uma voz nítida, é uma voz autêntica, né? Essa voz é reconhecível. Não é uma voz irreconhecível, é uma voz reconhecível. Você conhece a voz de Deus. A multidão corria atrás das bênçãos de Jesus. E os discípulos, eles corriam atrás de Jesus. Porque aqui, olha que coisa mais linda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo. Quando eles entraram no barco, eles também colocaram Jesus. Jesus estava no barco porque os discípulos estavam dentro do barco. E não seja apenas aquela pessoa que corre atrás de Jesus só por causa de bênção. Corra atrás de Jesus porque ele tem sabedoria que vem do alto para te oferecer, para me oferecer. Jesus, ele tem a sabedoria que nos dá, né, a direção correta para nós. Ouça a voz de Deus, não a voz da multidão, não a voz de coisas que sabe que vão te levar para qualquer lugar, né? Seja aquele agente de fé,
Seja aquele agente no qual o Senhor Jesus pode contar com você. Seja aquele agente o qual o Senhor Jesus está ali querendo contar com você. Não seja apenas um religioso. Os discípulos estavam no barco. Não seja aquele ativista religioso que só vai nos domingos à igreja, só para levantar a bandeira, dizendo que você é um religioso. Não, a igreja é você. Você é a igreja. Eu sou a igreja. Nós somos a igreja do Senhor, que representa Jesus aqui na terra, que representa o governo do Senhor aqui. Nós precisamos alinhar o nosso propósito, precisamos alinhar os nossos ouvidos, precisamos sair de perto da multidão, porque a multidão impede a gente de ouvir, porque são muitas vozes. E ela fala, não, faz isso, faz aquilo outro. Não, e a voz de Deus é a única que nos dá a direção correta. A voz de Deus é a única que nos pode levar, né, a viver, a contemplar o milagre que Ele tem para nós. Os nossos sonhos estão nas mãos de Deus, mas nós precisamos estar dentro do barco. Não seja aquele que não tenha compromisso com Deus, que não tenha intimidade com Ele. Seja aquele, né, o qual chame Jesus para dentro do seu barco. Quando os discípulos estão dizendo aqui, ó, que eles foram deixando a multidão e levaram consigo, assim como estava no barco. Você precisa estar dentro da igreja, né? Não só dentro do templo, mas você precisa estar, né, alinhando o seu propósito com Deus. Você precisa estar alinhando com o Senhor aquilo que Ele tem sonhado para você. Não levante a bandeira da religião, mas sim seja um ativista de fé, seja um ativista o qual, né, leva a vida, a paz, o amor, a alegria, a cura e principalmente a salvação. Não dê ouvido a muitas vozes, somente a voz de Deus. O nosso propósito, ele precisa estar alinhado com a voz de Deus. Que Deus te abençoe e até amanhã no nosso próximo devocional.